Existe uma delicadeza particular no modo como o veneno age. Lento, silencioso, quase gentil, como o amor. Observo Ricardo através da divisória de vidro do escritório, suas mãos tremendo ao tentar segurar a caneta. Seus olhos, antes tão frios e calculistas, agora estão nublados de desejo. Vejo quando ele rabisca meu nome pela 10ª vez hoje em sua agenda, como eu fazia há 3 meses. A diferença é que agora sou eu quem sorri. O perfume de rosas que exalo proposalmente o tortura. Cada vez que passo por sua mesa, seus dedos se crispam, sua respiração falha. Os outros funcionários da Horizon Enterprises comentam sobre sua mudança. O analista brilhante reduzido a um homem obsessivo, perdido em devaneios. Ninguém suspeita que eu seja a causa. Afinal, quem desconfiaria da simpática Tina, a gerente que todos adoram? Giro o anel de cristal negro em meu dedo, sentindo seu poder pulsar. Dizem que todo feitiço volta para seu criador, mas ninguém mencionou que ele poderia voltar mais forte, mais devastador. Ricardo pensou que poderia me controlar com sua magia de amarração. Mal sabia ele que estava apenas me ensinando uma arte que eu dominaria muito melhor. Tudo começou na festa de fim de ano da empresa. Eu estava no auge da minha carreira aos 32 anos, a mais jovem gerente de projetos da história da Horizon. Meu vestido vermelho chamava a atenção, assim como sempre acontecia com minha presença. Não é vaidade dizer isso. É simplesmente um fato que aprendi a aceitar desde jovem. As pessoas naturalmente gravitam ao meu redor, seja pela aparência, seja pelo carisma que cultivo como uma segunda pele. Ricardo era a única exceção. Enquanto todos sorriam e buscavam minha companhia, ele permanecia nas sombras, observando. Sempre de terno cinza, sempre com aqueles óculos de aro fino que pareciam uma moldura para seu olhar penetrante. Na época, eu mal o notava. Era apenas mais um analista competente entre tantos que respondiam a mim. Naquela noite, porém, ele se aproximou. Seu terno parecia mais alinhado, seu cabelo mais arrumado. Trazia 2 taças de vinho tinto, oferecendo-me uma com um sorriso que hoje reconheço como o prelúdio de uma armadilha. Uma taça para a mais brilhante gerente da Horizon, ele disse, e sua voz tinha uma suavidade que nunca havia notado antes. O vinho tinha um aroma peculiar, rosas, talvez. Aceitei por educação, nossos dedos se roçando levemente na troca das taças. Foi nesse momento que senti o primeiro arrepio, uma corrente elétrica sutil que atribuía ao champanhe que havia bebido antes. Nos dias que se seguiram à festa, algo mudou dentro de mim. No início, foram pequenos detalhes que facilmente poderiam ser ignorados. O modo como meus olhos involuntariamente buscavam Ricardo pela sala, como meu coração acelerava quando ele passava por mim nos corredores. Eu, que sempre tive orgulho do meu autocontrole, me pegava devaneando durante reuniões importantes, imaginando o toque de suas mãos, o som de sua voz. A primeira vez que me dei conta de que algo estava errado foi quando encontrei seu nome rabiscado nas margens do meu relatório trimestral. Não era uma única vez, eram dezenas de Ricardo, escritos em uma caligrafia que parecia minha, mas tinha algo de febril, obsessivo. Não me lembrava de ter escrito aquilo. O pior é que não conseguia parar de fazê-lo. Era como se minha mão tivesse vontade própria, traçando seu nome como uma prece silenciosa. Meus sonhos se transformaram em um caleidoscópio de imagens dele. Ricardo sorrindo, Ricardo me tocando, Ricardo sussurrando palavras que durante o dia eu lutava para esquecer. Acordava suada, com o coração disparado e um desejo tão intenso que chegava a doer. Comecei a chegar mais cedo ao trabalho só para vê-lo chegar, catalogando cada pequeno detalhe, o modo como arrumava a gravata ao sentar, como passava a mão pelos cabelos quando estava concentrado, o ritual de limpar os óculos antes de cada reunião. Minha eficiência, antes lendária na empresa, começou a fraquejar. Perdia prazos, cometia erros básicos em planilhas, me distraía em momentos cruciais. Como poderia me concentrar em números quando cada célula do meu corpo parecia vibrar na frequência do nome dele? Ricardo, 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 um mantra involuntário que consumia meus pensamentos. Tina, você está bem? Perguntavam meus colegas, preocupação genuína em suas vozes. Como explicar que não?
eu não estava bem, que algo dentro de mim estava terrivelmente errado, que a mulher independente e focada que eles conheciam estava se dissolvendo em uma poça de desejo obsessivo por um homem que mal me dirigia a palavra. E Ricardo, Ricardo, ele observava minha degradação com um brilho satisfeito nos olhos, como um cientista acompanhando o progresso de um experimento particularmente interessante. Às vezes, nossos olhares se cruzavam no escritório, e eu podia jurar ver um sorriso sutil se formar em seus lábios, não um sorriso educado de sempre, mas algo predatório, triunfante. Uma manhã, me peguei parada em frente ao espelho do banheiro da empresa, mal reconhecendo meu próprio reflexo. Meus olhos, sempre vivos e determinados, estavam febris, quase selvagens. Minhas mãos tremiam levemente ao retocar o batom, e foi então que notei uma pequena marca roxa na base do meu pescoço, perfeitamente delineada como uma pétala de rosa. Toquei-a, intrigada. Não era uma contusão comum. A pele estava fria ao toque, como se tivesse sido marcada por gelo. Foi nesse momento que a primeira rachadura apareceu na névoa que dominava minha mente. Algo estava profundamente errado, e não era apenas uma paixão súbita e incontrolável. Havia algo mais sinistro em ação, algo que estava me devorando por dentro, transformando-me em uma sombra de mim mesma. Naquela noite, sozinha em meu apartamento, encontrei uma pilha de cartas em minha gaveta. Cartas de amor, dezenas delas, escritas com minha letra, mas que eu não tinha lembrança alguma de ter escrito. Eram textos febris, desesperados, repletos de uma devoção doentia que me fez engasgar ao ler. Meu amado Ricardo, começavam todas elas, e a partir daí desciam em uma espiral de adoração que me deixou nauseada. A última carta era diferente. A letra estava trêmula, quase ilegível, e terminava com uma frase que fez meu sangue gelar. O que você fez comigo? Foi essa pergunta, escrita por mim mesma em um momento de lucidez, que plantou a primeira semente do que viria a ser minha vingança. Mas naquele momento, eu ainda era apenas uma vítima, uma borboleta, se debatendo em uma teia invisível, sem entender que o verdadeiro horror e a verdadeira transformação ainda estava por vir. Dizem que quando você está pronto, o mestre aparece. No meu caso, ela surgiu em uma manhã de sábado, entre barracas de ervas e incensos de uma feira livre. Eu não deveria estar ali. Tinha uma pilha de relatórios atrasados me esperando em casa. Mas as marcas roxas em forma de pétalas haviam se espalhado por meus braços, e o desespero me levou a buscar respostas em lugares que normalmente eu jamais consideraria. O cheiro de ervas secas e fumaça doce me guiou até uma barraca discreta, quase escondida sob uma antiga mangueira. Uma senhora negra, cabelos brancos presos em um lenço colorido, me observava com olhos que pareciam atravessar minha alma. Antes mesmo que eu falasse, ela fez um gesto para que eu me aproximasse. As pétalas já começaram a aparecer, não é, menina? Sua voz era suave como mel, mas carregava um peso que fez meus joelhos fraquejarem. Eu sou Dona Zefa. Sente-se aqui. Sentei-me em um banquinho de madeira, tremendo. Como ela sabia das marcas? Estavam todas cuidadosamente cobertas por uma blusa de mangas compridas. Dona Zefa pegou minhas mãos entre as suas, e o calor de seu toque pareceu derreter algo gelado dentro de mim. Você está amarrada, minha filha, e não foi um trabalho qualquer, foi feito com arte e maldade. Ela traçou com o dedo as linhas da minha palma, franzindo a testa. O vinho. Foi através do vinho, não foi? As lágrimas começaram a correr pelo meu rosto antes mesmo que eu pudesse processá-las. Era a primeira vez que alguém nomeava o que estava acontecendo comigo, que confirmava que eu não estava enlouquecendo. Como? Como a senhora sabe? Dona Zefa soltou minhas mãos e começou a mexer em vários potes de vidro em sua barraca. O vinho é um condutor poderoso. Carrega tanto amor quanto maldade com a mesma eficiência. Seu algoz sabia bem o que estava fazendo. As pétalas são sua assinatura. Cada marca é um pedaço de sua alma que ele está reclamando para si. Enquanto ela falava, memórias da festa corporativa dançavam em minha mente.
o sorriso de Ricardo, o aroma peculiar do vinho, aquele primeiro arrepio. Existe cura. O sorriso de Dona Zefa tinha algo de perigoso. Cura? Não, minha filha. Mas existe reversão. E mais importante, existe vingança. Ela pegou minha mão novamente, virando-a para cima. Você tem poder natural, sabia? Está adormecido, mas posso sentir. O tolo que fez isso com você não percebeu que estava despertando uma força muito maior que a dele. Passei as horas seguintes com Dona Zefa, absorvendo cada palavra como uma planta sedenta absorve água. Ela me explicou sobre energias, ciclos lunares, o poder das ervas e cristais. Falou sobre como a magia de amarração funcionava e como ela podia ser não apenas quebrada, mas redirecionada. Mas lembre-se, ela advertiu enquanto me entregava um saquinho de ervas e um cristal negro. Magia é como um espelho, reflete e amplifica o que já existe dentro de você. A raiva que você sente agora, ela pode ser sua maior aliada ou sua destruição. A escolha será sua. Voltei para casa naquele dia com mais que algumas ervas e um cristal. Voltei com propósito. As cartas de amor obsessivas que encontrei em minhas gavetas ganharam novo significado. Não eram mais apenas sintomas da minha loucura, mas evidências de um crime místico. Cada palavra febril que escrevi seria devolvida em triplo. Nas semanas seguintes, transformei meu apartamento em um santuário de estudos. Livros antigos sobre folclore brasileiro, tratados sobre ervas medicinais, textos sobre rituais naturais, tudo que pudesse me ajudar a entender o que havia sido feito comigo e como revertê-lo. O cristal negro que Dona Zefa me dera nunca saía do meu pescoço, e aos poucos sentia sua energia fria se fundindo com minha raiva crescente. As marcas de pétalas continuavam se espalhando, mas agora eu as via de forma diferente. Cada nova marca era um lembrete do que Ricardo havia feito, alimentando minha determinação. Durante o dia, mantinha minha fachada profissional, embora a obsessão ainda me consumisse. Mas à noite, sob a luz das velas, eu me preparava, aprendia, evoluía. Foi durante uma dessas noites de estudo que fiz minha descoberta mais significativa. Não bastava quebrar o feitiço, eu podia absorvê-lo, transformá-lo em algo novo. Cada gota de obsessão podia ser convertida em poder. A amarração que deveria me destruir seria o instrumento da minha transformação. O feitiço sempre volta para o feiticeiro, Dona Zefa havia me dito. Mal sabia Ricardo que estava prestes a descobrir o verdadeiro significado dessas palavras. A lua cheia banhava meu apartamento quando comecei o ritual de reversão. 3 meses haviam se passado desde meu encontro com Dona Zefa, e cada minuto desse tempo foi dedicado à preparação. As velas negras formavam um círculo ao meu redor, suas chamas dançando em sincronia com minha respiração. O cristal, em meu pescoço, pulsava com um frio que queimava. As cartas que escrevi sob influência do feitiço estavam dispostas, em forma de rosa no centro do círculo, junto com as pétalas roxas que haviam caído da minha pele nos últimos dias. Cada palavra de adoração febril seria transformada em poder. Cada marca de sua magia seria reescrita com minha própria energia. A magia é como água. Dona Zefa havia me ensinado. Ela segue o caminho que você cria para ela. E eu havia criado um caminho perfeito. Não para quebrar o feitiço, mas para absorver-lo, transformá-lo em algo inteiramente meu. A obsessão que Ricardo plantou em mim seria redirecionada, amplificada e devolvida. Bebi o chá de ervas preparado conforme as instruções antigas, sentindo seu gosto amargo descer por minha garganta. O aroma de rosas, o mesmo que senti naquele vinho fatídico, começou a preencher o ambiente. Mas dessa vez eu estava no controle. Cada respiração era um passo mais profundo no território, entre mundos, que havia aprendido a navegar. As palavras do ritual vieram naturalmente, como se sempre tivessem morado em minha língua. O cristal negro ficava mais frio a cada verso, e eu podia sentir a energia do feitiço original se movendo dentro de mim, não mais como uma invasão, mas como uma força que eu podia moldar. Foi quando a primeira carta começou a queimar espontaneamente. Não havia calor em suas chamas azuladas,
apenas uma luz fria que parecia sugar a escuridão ao redor. Uma a uma, todas as cartas se consumiram, e com cada uma delas, senti o poder do feitiço original se transformando. A obsessão doentia que havia me consumido por meses começou a cristalizar-se em algo novo. Onde antes havia desejo descontrolado, agora havia propósito. Onde havia fraqueza, agora havia poder. As marcas de pétalas em minha pele brilharam uma última vez antes de desaparecerem completamente, deixando para trás uma pele que parecia irradiar uma luz própria, sutil. Quando o ritual terminou, já era madrugada. Levantei-me do círculo de velas, sentindo-me simultâneamente mais leve e mais densa, como se cada molécula do meu ser tivesse sido reorganizada. O reflexo no espelho mostrava a mesma Tina de sempre, mas havia algo diferente em meus olhos, um brilho que falava de poder e propósito. Na manhã seguinte, entrei no escritório como se fosse um novo primeiro dia. O perfume de rosas que antes me perseguia agora emanava de mim naturalmente, como uma segunda pele. Vi quando Ricardo ergueu a cabeça ao sentir o aroma, seus olhos se arregalando levemente por trás dos óculos. Passei por sua mesa propositalmente, deixando que o perfume o envolvesse. Foi sutil, um pequeno tremor em suas mãos, uma hesitação em sua respiração. Mas eu sabia, era apenas o começo. O feitiço que ele havia criado para me consumir agora voltaria para assombrar, amplificado por todo o poder que eu havia acumulado durante minha transformação. As semanas seguintes foram um exercício de paciência e precisão. Cada interação com Ricardo era cuidadosamente calculada. Um sorriso aqui, um olhar demorado ali, o perfume de rosas sempre presente, mas nunca obviamente intencional. Observei com satisfação clínica os primeiros sinais de sua queda. A distração nas reuniões, o olhar perdido, as mãos inquietas procurando algo para escrever. Uma manhã, encontrei um bilhete em minha mesa. A letra era dele, tremida e urgente. Não consigo parar de pensar em você. Sorri, guardando o papel com cuidado. Era apenas o primeiro de muitos que viriam. A obsessão que ele havia plantado em mim estava voltando para ele, mas não como um simples reflexo, como uma onda amplificada, devastadora. E o mais delicioso, ninguém além de mim percebia a verdadeira natureza do que estava acontecendo. Para o mundo, eu estava mais radiante que nunca, enquanto Ricardo lentamente se deteriorava, consumido pelo mesmo fogo que havia tentado usar para me destruir. Os bilhetes de Ricardo se multiplicavam em minha gaveta como flores venenosas, cada um mais desesperado que o anterior. Por favor, me note. Preciso de você. Não consigo respirar sem seu perfume. Palavras que eu mesma poderia ter escrito meses atrás, agora devolvidas com juros de agonia. O escritório inteiro comentava sobre sua mudança. O brilhante analista, sempre tão controlado, agora mal conseguia completar uma frase durante as reuniões. Seus olhos me seguiam constantemente, famintos e assustados ao mesmo tempo. As olheiras profundas e as mãos trêmulas contavam a história de noites sem sono. Noites que eu sabia que ele passava pensando em mim, escrevendo meu nome repetidamente, como eu fizera com o dele. Ricardo está estranho, não está? Cochichavam os colegas. Você notou como ele parece doente? Eu apenas sorria, simpatética e profissional como sempre. Se alguém notava que eu parecia mais radiante, mais poderosa, atribuíam ao meu sucesso crescente na empresa. Afinal, enquanto Ricardo definhava, eu ascendia. Foi durante uma reunião de diretoria que tive meu momento de maior triunfo. Ricardo deveria apresentar os resultados do trimestre, mas mal conseguiu abrir seu laptop. Suas mãos tremiam, tanto que derrubou a água sobre seus papéis. Quando nossos olhares se cruzaram, vi o mesmo desespero que um dia habitou meus próprios olhos. Eu posso assumir a apresentação. Ofereci, minha voz doce, como mel envenenado. Enquanto eu dominava a sala com números e gráficos, via Ricardo encolher-se em sua cadeira, hipnotizado não pelos dados, mas pelo movimento dos meus lábios, pelo aroma de rosas que eu sabia estar torturando. As marcas começaram a aparecer em sua pele uma semana depois. Não pétalas roxas como as minhas haviam sido, mas espinhos negros que se entrelaçavam em seus pulsos, subindo por seus braços.
Ele tentava escondê-las com camisas de manga comprida, mas eu sabia que estavam lá. Cada espinho era um pedaço de sua alma sendo reclamado, não por mim, mas pelo próprio feitiço que ele criara. Uma noite, depois que todos já haviam ido embora, ele me confrontou no estacionamento vazio. O que você fez comigo? Sua voz era um sussurro rouco, desesperado. As marcas de espinhos já alcançavam seu pescoço, visíveis acima do colarinho. Eu sorri, permitindo que uma fração do poder que agora habitava em mim brilhasse através dos meus olhos. Eu não fiz nada, Ricardo. Você não se lembra? Foi você quem começou este jogo. Eu apenas aprendi a jogá-lo melhor. Ele caiu de joelhos, suas mãos tentando me alcançar, mas parando a centímetros da minha pele, como se houvesse uma barreira invisível entre nós. Por favor, implorou. Eu não aguento mais. Este desejo está me matando. Como o seu feitiço quase me matou? Perguntei suavemente, me abaixando para ficar no nível de seus olhos. A diferença, Ricardo, é que eu sobrevivi. Eu me transformei. Você? Dei de ombros, deixando a frase incompleta pairar no ar como perfume de rosas murchas. Os dias seguintes foram uma descida vertiginosa. Ricardo parou de vir ao trabalho, alegando problemas de saúde. Os médicos não conseguiam explicar seus sintomas: insônia crônica, taquicardia constante, episódios de delírio onde ele só repetia meu nome. As marcas de espinhos se espalhavam, cada vez mais escuras, cada vez mais profundas. Quando a notícia de sua internação chegou, eu estava em sua antiga sala, agora minha, organizando os arquivos para assumir oficialmente seu cargo. O cristal negro em meu pescoço pulsou com satisfação sombria. A vingança estava quase completa, mas ainda faltava um último ato neste drama místico. Era hora de fazer uma visita ao hospital. O quarto de hospital tinha cheiro de antisséptico e desespero. Ricardo estava deitado, mais sombra do que homem, conectado a monitores que bipavam em um ritmo irregular, como seu coração atormentado. As marcas de espinhos agora cobriam seu corpo inteiro, uma tapeçaria negra de sua própria maldade retornada. Coloquei a rosa negra que trouxe comigo sobre sua mesa de cabeceira. Seus olhos se abriram ao sentir meu perfume, aquelas pupilas dilatadas me devorando com um desejo que já beirava a loucura. Tina, ele sussurrou, sua voz tão frágil quanto uma teia de aranha. Você veio. Claro que vim, Ricardo. Sentei na beira de sua cama, observando como seu corpo inteiro tremeu com minha proximidade. Como poderia não vir? Você sempre foi tão dedicado a mim. O sarcasmo em minha voz era sutil, mas vi que ele captou. Uma lágrima solitária escorreu por seu rosto marcado. Os médicos, ele engasgou, tentando se sentar. Eles não sabem o que há de errado comigo. Dizem que todos meus exames estão normais, mas eu estou morrendo, Tina, morrendo de amor por você. Permiti-me um pequeno sorriso. De amor, Ricardo, tem certeza? Não seria de obsessão, de desejo doentio, de sua própria magia voltando para cobrar seu preço? Seus olhos se arregalaram com compreensão tardia. Você sabia? Todo esse tempo, aprendi, querido. Aprendi sobre o vinho enfeitiçado, sobre as marcas de pétalas, sobre o poder da amarração. Mas principalmente, me inclinei mais perto, vendo seu corpo se contorcer com a proximidade. Aprendi como fazer tudo isso muito melhor que você. O monitor cardíaco acelerou seu bip insistente. Por favor, ele implorou, faça parar. Eu não aguento mais. Este desejo está me consumindo. Como consumiu a mim? Perguntei suavemente, ajustando seu travesseiro com falsa solicitude. A diferença, Ricardo, é que você queria me quebrar. Eu? Pausei, deixando minha mão pairar sobre seu rosto sem tocá-lo, vendo-o se inclinar desesperadamente em direção ao toque que não viria. Eu quis te transformar em um exemplo, em uma lição. Levantei-me, alisando meu vestido com calma estudada. O cristal negro em meu pescoço pulsava com energia satisfeita. Sabe o que é irônico? Amanhã assumo oficialmente seu cargo na empresa, aquele que você tanto queria, pelo qual você faria qualquer coisa, até mesmo tentar destruir alguém, através de magia. Não me deixe, ele choramingou, tentando alcançar minha mão.
Eu faço qualquer coisa. Eu te amo, Tina. Te amo mais que minha própria vida. Não, Ricardo, você não me ama. Você está enfeitiçado. Existe uma diferença crucial que você, de todas as pessoas, deveria entender. Caminhei até a porta, parando apenas para olhar uma última vez para a figura patética que ele se tornara. As marcas de espinhos vão continuar se espalhando, sabia? Cada uma delas é um pedaço do seu próprio feitiço voltando para casa. Quanto tempo até cobrirem seu coração, eu me pergunto. Seu grito desesperado me seguiu pelo corredor do hospital, música doce para meus ouvidos. O poder que agora corria em minhas veias era diferente daquele que ele usou contra mim, mais profundo, mais verdadeiro, nascido não apenas de magia, mas de transformação verdadeira. Lá fora a noite estava perfumada com o aroma de rosas. Tirei meu cristal negro do pescoço e o observei à luz da lua. Ele já não estava frio como antes, mas morno, pulsando com vida própria. Sorri, pensando em todas as lições que aprendi nestes meses. O feitiço sempre volta para o feiticeiro, dizem. Mas às vezes, muito às vezes, ele volta através de alguém que aprendeu a dominar. Ou melhor, alguém que entendeu que o verdadeiro poder não está em controlar os outros, mas em transformar a si mesmo. Enquanto caminhava para meu carro, podia sentir os olhares admirados dos transeuntes. Aquela mesma admiração que sempre despertei, agora amplificada pelo poder que habitava cada célula do meu ser. Ricardo havia tentado me transformar em sua escrava, mas acabou me libertando, me transformando em algo mais, em algo perigosamente belo.